Esse é um tema interessante, o cristão e a cremação, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso, não existe nenhuma orientação bíblica acerca da forma correta com a qual nós devemos sepultar os nossos mortos. E surge essa dúvida, né? Com relação. Porque hoje é muito comum a cremação, muitas pessoas optam pela cremação e não pelo sepultamento, até por questões práticas, né? Para solucionar essa questão que é dolorosa, né? Mas, por exemplo, às vezes você precisa de um lugar para sepultar, e a cremação, de uma certa forma, facilita tudo, né? E fica a pergunta: biblicamente é correto cremar um corpo, né, de uma pessoa querida que foi? A palavra de Deus não diz com clareza o que deve ser feito. Se não há uma norma, se não há um mandamento proibindo, e como a crença da cristandade, desde a igreja primitiva, é que os corpos vão ressuscitar independentemente da condição em que morreram, né? Muitos morreram queimados, né? Muitos cristãos morreram queimados na perseguição em Roma, e eles vão ressuscitar. Se o fogo pudesse fazer alguma coisa com o corpo que influenciasse na ressurreição, os irmãos que foram martirizados na perseguição no passado e morreram queimados, muitos morreram queimados, era uma forma comum de execução no Império Romano. Muitos irmãos que lutaram pela reforma na igreja morreram queimados também. E não há dúvida de que esses irmãos vão ressuscitar. Então, o fato de ser queimado, nenhum reflexo tem sobre a ressurreição, porque a ressurreição, Deus é poderoso para trazer de volta à vida aqueles que se foram, independentemente da forma como se foram. Dessa forma, não há uma proibição. E modernamente, recentemente, a Igreja Católica, por exemplo, já no século XXI, né, tomou uma decisão muito clara de que não há problema em cremar, né? E os evangélicos têm mais ou menos a mesma posição, salvo um ou outro caso de diferença. A Bíblia tem uma passagem em que o povo de Israel faz uma cremação, que é do corpo de Saul e de Jonatas. Saul e Jonatas foram cremados. A Bíblia diz que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, no verso 11, diz: quando os moradores de Jabes Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Betseã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Vê aqui uma passagem muito clara em que o povo de Israel queima um dos seus reis, né? E os filhos que morreram numa batalha, numa guerra. Essa é uma passagem que não há nenhuma condenação na Bíblia pelo fato deles terem queimado a Saul e os seus filhos. É uma passagem que mostra que, se não existe uma regulamentação expressa dessa questão, não há nenhuma condenação ao ato da cremação. No próximo Pense e Creia, você terá mais uma dúvida solucionada conforme aparece aí na tela. Deus te abençoe.